nem todo mundo aqui me conhece, né? Eu sou Everton, sou vice-líder do CCB junto com o Mário. E, enfim, é um prazer aqui dar essa aula, né? Um tema tão interessante, né? Assim como que o pastor Oscar deu na outra aula. E eu confesso que é muita responsabilidade a gente falar sobre assuntos assim tão polêmicos e tão presentes no nosso dia a dia, né? Mas como eu creio que, independentemente das minhas capacidades, né, das minhas habilidades, eu estou aqui para meditar junto com vocês aquilo que a Bíblia nos diz, e a palavra está revelada aí para todos nós, né? Então eu acho que o fato de eu ter menos habilidade ou menos conhecimento, menos experiência, não é tão relevante. O importante é a gente buscar entender o que Deus está nos dizendo, né? Não só sobre esse tema, mas sobre qualquer outro. Beleza? Vamos orar. Eu vou pedir pro Lucas orar para a gente começar, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê sabedoria para falarmos aqui e para que Ele conduza, né, tudo que a gente for falar aqui. Amém? Pode orar, Lucas. Amém. Bom, irmãos, essa é a nossa classe de depressão e conflitos humanos, né? O Oscar já introduziu o tema na semana passada. Hoje é a nossa segunda aula e o tema hoje é preocupação e ansiedade, né? O pastor Oscar falou sobre depressão, né? Introduziu o tema de depressão na aula passada. Hoje a gente vai continuar falando especificamente sobre preocupação e ansiedade, tá? E, enfim, aqui para os efeitos dessa aula, a gente vai tratar a preocupação e ansiedade como sinônimos, tá? Então, tudo que a gente for falar aqui, a gente está falando de preocupação e ansiedade, beleza? Para a gente começar, né, entender, eu coloquei essa definição aqui, que eu achei que faz mais sentido, né, porque a gente vai falar hoje, que diz o seguinte: ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, né? Então, ansiedade é aquele sentimento ruim, né, que toma conta das nossas mentes, relacionado com alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Principalmente com relação à incerteza que a gente tem. Nossa, será que vai dar certo isso? Como será que vai ser o meu futuro? Será que eu vou conseguir me aposentar no futuro? Eu preciso trabalhar bastante aqui para que eu não passe dificuldades na minha aposentadoria. Enfim, são esse tipo de coisa que toma conta da nossa mente, que faz com que a gente antecipe coisas que vão acontecer no futuro ou que podem nem acontecer, né? A gente está preocupado muitas vezes por causa da incerteza de não saber se vai dar certo ou se vai dar errado alguma coisa no futuro. E aí esse tipo de sentimento que acaba muitas vezes tomando conta do nosso coração, sugando todas as nossas energias e impedindo com que a gente descanse em Deus, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Coloquei essa frase, é uma frase até bem famosa, que é de um livro até de autoajuda, não conheço os autores, né? Conheço só essa frase, eu achei importante a gente trazer aqui para a gente meditar um pouco, né? Alguns dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente, né? Como eu falei, a ansiedade está relacionada sempre com o futuro, com insegurança relacionada às coisas que podem ou não acontecer, tá? E hoje o objetivo dessa aula é que a gente medite sobre esse tema, mas principalmente buscando nas escrituras o que Deus nos diz a respeito disso, né? Como lidar com esse tipo de sentimento, né? Que eu acho que todos nós estamos sujeitos, né? Em maior ou menor grau. Beleza? E para a gente começar, eu gostaria de perguntar para os irmãos, né? Eu gosto muito de perguntar, sem querer constranger ninguém, mas quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? Pode levantar, gente, fica com a mão levantada, sem medo, sem vergonha, né? Legal. E eu imaginava, né, que muitas pessoas fossem levantar a mão, e a gente vê muito as pessoas falando, né, que são ansiosas, né? Tanto aqui no nosso meio, né, como a gente acabou de ver, na internet, em todos os lugares, porque a ansiedade é um assunto que aparece muito, né? Se a gente pesquisar por ansiedade na internet, a gente vai ver
várias reportagens falando disso, né? Alguns dizem que a ansiedade é o mal do século, né? Alguns anos atrás a gente ouvia falar muito e só sobre depressão, sobre a depressão, que era a doença que mais atingia as pessoas, enfim. Só que hoje a gente ainda continua falando de depressão, só que a ansiedade também é um tema cada vez mais presente, né? Essa pesquisa aqui mostrou que quase 19 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Eu não estou nem falando dessa ansiedade que a gente tem nessa que todo mundo levantou a mão aqui, né? Essa preocupação com o futuro, mas eu estou falando de transtornos, de pessoas que precisam procurar ajuda, que precisam se medicar para tratar isso, né? Isso é muito impactante, a gente está falando de quase 10% da população brasileira. É muita coisa, né? E não para por aí, se a gente continuar pesquisando, a gente vai ver diversas reportagens, insights falando sobre os mais variados aspectos da depressão. Como eu falei, é um assunto muito presente, né? E a grande preocupação que a gente pode... Aliás, o que a gente precisa pensar quando a gente vê tantas pessoas falando de ansiedade é se a gente não está considerando isso normal demais. Principalmente nós que somos cristãos, né? O mundo fala de ansiedade, né? Todas as pessoas dizem que são ansiosas e muitas vezes elas têm até certo orgulho, né? Falam, nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, ou elas falam isso porque elas querem atenção, né? Querem ibope, as pessoas estão ali na internet principalmente gritando para todo mundo que são pessoas ansiosas e não tem vergonha ou medo ou qualquer coisa de negativo com relação a isso. E o papel nosso como cristão é refletir. Será que nós como cristãos faz sentido a gente ter esse mesmo posicionamento em relação a essa ansiedade? Faz sentido para nós também a gente ser como o mundo é com relação à ansiedade? Será que tem alguma coisa errada nisso ou não? Tá? E é sobre isso que a gente vai falar. A gente precisa hoje alinhar a nossa mente com aquilo que as escrituras nos dizem a respeito de ansiedade, a respeito dessa preocupação exagerada com o futuro, certo? Então vamos lá. A Bíblia, isso aqui, quem disse não foi eu, né? Foi o Jerry Bridges, que ele é escritor de um dos livros que eu usei como base para preparar essa aula, né? O livro chama Pecados Intocáveis. E nesse livro ele fala sobre pecados que a gente acaba considerando normal no nosso dia a dia, né? Então ele traz aqueles pecados que a gente não se escandaliza quando vê e que às vezes a gente até tem na nossa vida como pecados de estimação, né? E aí, em um determinado trecho do livro, ele fala algumas coisas sobre ansiedade e ele fez essa pesquisa, né, no Novo Testamento. Ele percebeu que o tema mais ensinado, né, que as situações onde algum tema é ensinado através de exemplos, né, ou preceitos, o amor é o tema mais ensinado. Isso eu acho que não surpreende ninguém, né? Ele viu que 50 vezes o tema amor aparece como objeto desses ensinos ali, por exemplo. Segundo tema, humildade, talvez pode surpreender alguns, né, outros não. E o terceiro tema que mais aparece no Novo Testamento é confiança em Deus. E isso, ele mesmo cita, né, que surpreendeu ele e me surpreende também, né, porque será que no nosso dia a dia a gente reflete tanto sobre confiança em Deus como as Escrituras apontam que nós deveríamos refletir? A gente fala muito de amor, fala de humildade, mas e de confiança em Deus? Será que esse tema é tão presente nas nossas vidas quanto é nas Escrituras? E aí eu queria perguntar para alguém, o que confiança em Deus tem a ver com a nossa aula de hoje? Mais uma informação para vocês, não sei se todo mundo já teve aula comigo, mas eu não tenho vergonha de chamar alguém para responder, tá? Então, geralmente, eu pergunto de forma aberta, mas se a gente não tem nenhum voluntário, eu sou obrigado, né? Sou impelido a convidar alguém para responder. Aí o Lucas já tomou a iniciativa. Caindo aqui. Aí foi. A ansiedade talvez seja a falta de confiança em Deus. As pessoas estão ansiosas por Deus, nunca confiando em Deus. Exatamente. Alguém quer complementar alguma coisa? Ou alguém discorda do que o Lucas falou? Mas está errado, isso aí é mentira. Não? É isso aí. A ansiedade ou a preocupação exagerada, né? Ela é falta de confiança em Deus. Né? E aí, falta de confiança em Deus, ela diz que é o oposto de confiar em Deus. Mas é exatamente isso, tá? Então a Bíblia
nos ensina aqui, muitas vezes, né, no Novo Testamento, a confiar em Deus, né? E quando nós não confiamos em Deus, a gente está então caindo nesse sentimento de ansiedade, né? E aí a gente vai meditar sobre alguns textos, né? Alguns desses textos do Novo Testamento que tratam aqui sobre ansiedade, né? Um dos textos, né? Talvez o principal para a gente hoje é Mateus 6, do 25 ao 34, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho, eu quero só introduzir com o versículo 25. Amir, né? Lê para nós aí, só o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Amém. Se eu digo para Tati, olha, não fique ansiosa por causa disso, não se preocupe. Isso é um encorajamento, né? Eu estou preocupado com a Tati, então por isso eu falo, Tati, olha, não se preocupe, não sofra por antecedência, né? Isso é uma coisa. Mas quando Jesus Cristo nos diz isso, ou quando os apóstolos nos dizem isso, o peso é completamente diferente, tá? Jesus está falando aqui, não sejam ansiosos, não é o Everton que está encorajando vocês, é Jesus que está dizendo, não sejam ansiosos, tá? E aí a gente tem também o apóstolo Paulo, que fala ali em Filipenses 4:6. Mário, lê para nós aí, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo repetindo o mesmo ensinamento de Jesus. Não sejam ansiosos, né? Pelo contrário, orem, né? E mas essa ansiedade aí, esse tipo de ansiedade, assim, no meu ver, entendeu? Que nem eu sou ansiosa, mas eu não sou ansiosa assim, uma coisa assim, porque eu vou passar necessidade, essas coisas. Não é isso, minha ansiedade é no dia a dia. Eu vou dar conta de fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer isso. Minha ansiedade é essa, não é uma ansiedade assim, falar, será que vai ter comida? Será que vai ter trabalho? Isso daí eu já sou Mas eu acho que tem dois tipos de ansiedade, essa do dia a dia e Sim. essa outra que você não confia, que você não vê sair. Porque a gente confia, a gente sabe, mas sabe, vai acontecer alguma coisa no final de semana, você vai fazer alguma coisa, aí você fica aqui com aquilo, você sonha com aquilo, não consegue se concentrar e não significa que você não confia. legal, é legal vocês citarem isso, porque a gente pensa em ansiedade, né? Muitas vezes, né, com relação a essas coisas mais sérias, né? Nossa, como esses exemplos que eu citei, nossa, será que vai dar certo no meu futuro? Será que eu vou me aposentar? Enfim. Mas mesmo nesses exemplos que vocês falaram, vocês concordam que vocês ainda estão preocupados, né, talvez em um menor nível, com algo que vai acontecer no futuro? Esse futuro pode ser daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, pode ser durante o dia, quando vocês acordam. Vocês concordam? Será que eu vou dar conta de fazer isso hoje? Será que isso que vai acontecer, será que eu vou ter tempo para fazer tudo isso que eu preciso? Tá? Então, isso também é ansiedade, né? Um outro tipo, concordo, mas ainda é ansiedade e ainda é uma preocupação com o futuro, um futuro muito próximo, tá? Deixa de ser, né? Isso. Uma preocupação, mas que nem nós mulheres, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer, aí você fica ali, você não vai como eu chegar naquela hora, eu tenho que ter marcar a hora. A gente fica nessa ansiedade, assim, do dia a dia. Sim, exatamente. E aí, para vocês, com relação a esse ponto específico, eu chamo vocês a refletirem também para saber se isso não reflete também um pouco de falta de confiança em Deus, sabe? De verdade, estou sendo bem sincero aqui, né? O autor, Jerry Bridges, ele dá um exemplo bem interessante sobre... Eu vou voltar nesse tema depois, pode ser? É que senão muda aqui o que eu tinha programado, mas aí eu vou voltar, só quero falar uma coisa para vocês antes, tá? Pode falar, Amir. Não, só iria comentar que em outras versões, o ansioso também muda para inquietos. Não andeis inquietos por coisa alguma. Inquietos ou preocupados, né? Sim. Tá? Então, assim, tem o mesmo sentido, tá? Essa ansiedade, essa preocupação. Isso pode ser em maior ou menor grau e pode ser uma situação mais séria ou menos séria, né? Quando eu penso no meu futuro, será que eu vou estar empregado daqui 10 anos?
para sustentar meus filhos? E isso pode ser uma situação muito séria. E quando eu penso, será que hoje eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer? Isso também é uma preocupação com o futuro, só que é algo mais simples, né? Tá? E aí o terceiro versículo aqui é 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Não, o senhor lê pra gente? Consegue ler aí? Aí dá pra ver. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Como eu falei, quando eu falo para vocês não sejam ansiosos, é uma coisa. Quando as escrituras nos dizem, é diferente. Isso tem um peso moral. Então, aí a ansiedade, às vezes, a idade fica mais ansioso, né? Não normal. Quando eu fazer coisa de casa, essas coisas assim, então começa na luta. Começa com a Maria, começa por que eu estou ansioso? Não, eu não preciso falar agora, posso fazer meia hora. Sim. Isso não pertence ao Senhor. Vamos devagar, vamos devagar. Se acabar agora, a casa, daqui a pouco acaba. Não tem problema. Sim. É a maneira que ele tem, mas ela é uma luta diária, né? É uma luta diária, exatamente. É luta do dia a dia também, né? Às vezes a gente espera algo muito preocupante no futuro e às vezes a gente tem ansiedade só pelas coisas do dia a dia mesmo, né? Porque a gente vive um tempo onde a gente precisa fazer muita coisa, onde a gente tem muita coisa para resolver, e o grande problema é quando isso começa a tomar um espaço exagerado na nossa vida, né? A vontade moral de Deus é que a gente não viva de forma ansiosa, tá? Por isso que as escrituras nos dizem, não sejam ansiosos, não sejam ansiosos, não andem ansiosos com coisa alguma, né? É porque Deus não quer que a gente seja ansioso, né? Pode falar, Mário. Porque algumas das traduções, né, que a gente precisa entender no Novo Testamento é cuidados, algo legítimo que eu tenho que cuidar, e eu ainda não posso ser ansioso sobre o que eu tenho que cuidar. Nossa geração, e até as gerações mais velhas que vivem hoje, tem um celular que é considerado cuidado, mas não é uma ferramenta. Sim. Então eu vou receber um e-mail pelos próximos dias, aí eu olho incessantemente a minha caixa de e-mail. Alguém disse que poderia, hipoteticamente, num futuro distante, falar comigo. Eu já fico olhando o WhatsApp sem parar. Então, isso não é o cuidado. Isso é algo que eu transformei em uma necessidade. Sim. O cuidado de Jesus aqui, quando ele fala de Pedro, são coisas que eu preciso cuidar de verdade. E aí, na tradução até que você colocou, porque Deus tem cuidado. Então, a gente poderia falar, né? Fala ali no 7, né? Lançando sobre ele todos os vossos cuidados, coisas que você tem para cuidar, porque ele tem cuidado sobre você. É porque traduzindo não fica tão legal, mas é isso que Pedro está falando. Os seus cuidados, Deus vai cuidar. Inclusive, ele vai cuidar de tudo a respeito de você. Então, quando a gente coloca os cuidados, aí entram umas pequenas coisas, né, de 5 minutos, as coisas que eu não admito que eu quero cuidar no lugar de Deus. Exatamente. A questão aqui não é não se planejar para fazer o que você precisa fazer. E não é não pensar sobre isso, mas é não ser ansioso a respeito disso, sabe? Saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Você vai se planejar, tá? Você vai se programar para fazer aquilo que você precisa, mas você não pode ficar sofrendo por antecedência, porque é Deus que está lá no futuro, não é você. Então, quem sabe se você vai conseguir fazer tudo que você precisa, se você vai ter tempo no seu dia para fazer tudo aquilo que você precisa. É Deus que sabe, não é você. E Ele está cuidando de tudo isso, tá? Eu falei aqui, né? A vontade moral de Deus é que a gente não viva de forma ansiosa, que nós não vivamos ansiosos. Isso é importante, só que eu acho que tem uma forma mais clara de a gente explicar isso. Que às vezes a gente tem um pouco de receio de falar, né? Mas a ansiedade, ela nos faz mal, a gente vai falar um pouco disso, né? Talvez em maior ou menor grau, mas o principal ponto que a gente precisa entender para que a gente de fato lute contra isso, não é apenas que isso faz mal para mim,
Mas é que as Escrituras nos dizem que Deus não quer que a gente ande de forma ansiosa. Isso significa que a ansiedade é pecado. Tá? Quando eu falo a vontade moral de Deus é que a gente não viva de forma ansiosa. Não parece isso, né? Por isso eu achei importante a gente reforçar essa ideia. Ansiedade é pecado. Tudo aquilo que é contra a vontade moral de Deus para a nossa vida é pecado. Inclusive a ansiedade. Tá? E aí, mais uma vez, eu não estou falando de se planejar para fazer aquilo que você precisa fazer, de pensar no futuro. Eu dei o exemplo de aposentadoria, né? É importante que eu trabalhe, é importante que eu me planeje para minha aposentadoria, isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu fico sofrendo, pensando a respeito dessa insegurança minha no futuro, aí eu estou caindo nesse pecado de ansiedade, tá? Então, falando com todas as letras, nós precisamos lutar contra a ansiedade, não apenas porque isso não é saudável para nós, mas porque isso é pecado, tá? Isso não é a vontade de Deus para nossas vidas. Deus não quer que a gente viva de forma ansiosa. Amém? Eu acho que isso aqui é importante porque é só a partir daqui que a gente começa a entender de fato o quão grave é isso. Naquele livro Pecados Intocáveis, né, o objetivo do autor é justamente isso, é pensar na nossa vida quais são aqueles pecados que a gente não se importa, ou que a gente finge que não existe, ou que às vezes a gente nem sabe que é pecado. Eu acho que a ansiedade pode entrar aqui. Às vezes a gente vive de forma ansiosa todos os dias da nossa vida, sofrendo e sem saber que isso é pecado. Né? E por que a ansiedade é pecado? Porque, como eu falei, ela demonstra a nossa falta de confiança em Deus. Por quê? Que eu já acordo no meu dia pensando, nossa, à tarde eu vou precisar fazer isso, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pegar o ônibus que eu preciso pegar para chegar em tal lugar? Será que o ônibus não vai atrasar? Será que eu vou perder minha reunião? Será que o meu salário vai cair amanhã? Por que a gente perde tanto tempo e a gente gasta tanta energia mental pensando nisso? Porque a gente não confia em Deus, né? Eu ia falar na maioria das vezes, mas sempre que a gente está com esse sentimento, a gente está deixando de confiar em Deus, tá? Mais uma vez, não estou falando de se planejar, estou falando de sofrer por insegurança a respeito de algo que pode ou não acontecer no futuro, tá? Se você está sofrendo por causa de algo que vai acontecer no futuro, você simplesmente está deixando de acreditar que Deus já está lá no futuro cuidando disso. Tá? E quando eu falo que Ele está cuidando, eu não estou dizendo que Ele vai fazer com que tudo aconteça da forma que você quer. Eu estou falando que o que acontecer no futuro está acontecendo sob a ordenação de Deus. Tá? E isso que vai acontecer pode ser exatamente aquilo que você quer que aconteça. E pode ser exatamente o contrário também. Tá? Aí causa outro problema. Aí causa outro problema. Exatamente. Tá? E além disso, a ansiedade demonstra que a gente não está tão aberto a aceitar a providência de Deus sobre a nossa vida. Tá? Por que eu estou tão preocupado se vai dar certo aquilo que eu preciso fazer daqui a um mês? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu quero tanto que aquilo dê certo a ponto de ficar sofrendo hoje, sendo que vai demorar um mês para chegar essa data? Porque eu simplesmente não estou disposto a aceitar que Deus escolheu algo diferente para a minha vida daqui a um mês. Tá? Eu tenho uma reunião extremamente importante daqui um mês, lá na minha empresa. Eu estou trabalhando nesse projeto ao longo desse mês todo. Se não der certo, talvez eu perca meu emprego, né? E eu fico preocupado, aquilo me tira o sono, né? Eu estou falando de trabalho porque eu já passei por situações assim. E aí aquilo me tira o sono, eu fico o mês inteiro sofrendo. Por que eu estou sofrendo tanto? Porque eu quero que dê certo, mas além de querer que dê certo, eu não quero que dê errado. E se a vontade de Deus for que aquilo dê tudo errado? Se a vontade de Deus for que eu perca meu emprego por causa daquela reunião? Será que eu tenho humildade para aceitar tudo isso? Sabe? Se eu realmente estou entregando a minha vida para Deus, falando, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, como Cristo falou no Getsemane. Se eu de fato tenho esse sentimento, eu vou ficar tão preocupado assim com o futuro? Eu vou deixar com que aquilo tire meu sono se eu estou disposto a aceitar aquilo que Deus tem verdadeiramente para a minha vida? Tá? Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir de fato lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades é saber que é aceitar aquilo que Ele quer para a nossa vida, ainda que não seja aquilo que eu quero. E eu não estou falando que é fácil, né, irmãos? Não estou falando. Tem hora que às vezes a gente fala algumas verdades importantes e impactantes das Escrituras, a gente vê um clipe igual esse. Todo mundo quieto,
todo mundo pensativo, mas a verdade das Escrituras, em muitas situações, ela é dura e é difícil. E o engraçado é que a gente sabe, só que a gente não medita sobre essas coisas. Todo mundo sabe que a gente precisa confiar em Deus. Todo mundo sabe que a gente precisa aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que nem todo mundo reflete sobre isso e deixa com que essas verdades de fato tomem conta do nosso dia a dia, né? É isso que é importante, não basta saber. Eu preciso aplicar isso no meu dia a dia. E aplicar de forma prática. Pode falar, Mário. O passo zero é se arrepender, né? E esse é o problema. Exatamente. Passo zero é se arrepender. Por isso que eu falei, ansiedade é pecado, né? Às vezes a gente não se arrepende porque a gente não medita a respeito da pecaminosidade das nossas atitudes, né? Então, o Mário bem lembrou, passo zero é reconhecer que isso é pecado, não ficar se justificando, né, dizendo, nossa, mas o meu trabalho é muito importante, eu preciso sustentar meus filhos, por isso que eu preciso me preocupar, ou então, mas é legítima essa minha preocupação com a aposentadoria, porque senão o que eu vou fazer no futuro, ou sei lá, eu preciso dar conta de tudo isso que eu tenho que fazer, por isso que eu estou sofrendo. Não, a gente precisa voltar um passo atrás e reconhecer que isso é pecado. Sabe? Reconhecer que a gente precisa confiar em Deus e quando a gente não confia, a gente está pecando, né? E aí, a gente vai entrar então nos textos que eu separei para a gente meditar hoje. E o primeiro é ali no capítulo 6, né? O Sermão do Monte, né? De Mateus, onde Jesus disse para a gente não estar ansioso, né? Eu peguei aqui só 3 versículos para dizer para vocês o seguinte: não faz sentido, não tem lógica estarmos ansiosos. E é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, né, dentre outras coisas, né? Mas essa é a ideia que eu quero extrair desse texto de Mateus aqui. Eu vou ler só os 3 versículos que eu coloquei. Jesus Cristo diz, primeiro ele fala, né, não andeis ansiosos, né? E depois ele justifica, por que vocês não devem andar ansiosos? Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves, né? Porque ele diz, Deus cuida das aves do campo. Como vocês não valem mais do que as aves do campo? E depois ele diz, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, né? Se Deus cuida até dos lírios dos campos e veste eles da forma mais bonita que nem Salomão se vestiu, ele não vai vestir vocês também, que valem mais do que a erva que hoje existe e amanhã é lançada no forno, né? E depois ele arremata dizendo, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. São os gentios, aquelas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, que têm suas mentes e o seu dia todo preenchido com essas preocupações a respeito do futuro. Vocês não. Vocês são cristãos. Vocês são filhos de Deus, né? Vocês conhecem Deus. Vocês sabem que Ele é soberano sobre todas as coisas. Vocês sabem que é Ele que cuida das aves do campo. Vocês sabem que é Ele que cuida dos lírios do vale, né? E Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Então qual que é o sentido? Qual que é a lógica de você estar assim tão preocupado e tão ansioso com aquilo que vai acontecer no futuro? Sendo que você sabe que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que cuida de tudo, inclusive de você. Não tem lógica, não faz sentido. E mais uma vez, todo mundo sabe que Deus é onipotente, que Ele é soberano, que Ele conhece todas as coisas e que Ele faz a vontade dEle em tudo. Todo mundo sabe. Só que a gente simplesmente não medita, não reflete sobre essa verdade e se perde no meio das nossas preocupações e se deixa levar pela ansiedade, mesmo sabendo que não faz sentido, mesmo sabendo que a minha reunião daqui a um mês, ela vai acontecer exatamente do jeito que Deus quer que ela aconteça, não vai ser nada de diferente. Deus sabe exatamente como que vai ser o seu dia nos mínimos detalhes, a partir do momento que você acorda. Se você acordar e ficar o dia inteiro na cama, Deus sabia exatamente que você vai ficar o dia inteiro na cama. Se você acordar e ficar o dia inteiro correndo para lá e para cá, igual uma barata tonta e não conseguir resolver nada daquilo que você precisa resolver, Deus sabe que isso vai acontecer. E se você acordar e seu dia for perfeito, exatamente do jeito que você queria que fosse, Deus já sabia que isso ia acontecer. E isso aconteceu porque Deus quis. Então não tem lógica, não faz sentido estarmos preocupados. Faz sentido nós nos planejarmos, faz sentido a gente pensar a respeito do que a gente vai fazer,
mas não faz sentido a gente deixar com que essa preocupação, com que essa ansiedade tire o nosso sono e preencha todos os espaços da nossa mente, porque Deus está cuidando de tudo isso, assim como Ele cuida das aves, assim como Ele cuida da árvore. Amém? E aí a gente tem outro versículo também, né, de Filipenses. E Paulo começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mais uma vez, uma ordem moral de Deus para a nossa vida. Não façam isso. Isso não é a vontade de Deus. Em outras palavras, isso é pecado, né? A gente precisa refletir muito sobre isso, sobre o real entendimento da pecaminosidade da ansiedade, né? Só que aí Paulo continua e ele diz o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não sejam ansiosos, né? Não deixem com que essas preocupações do dia a dia, né, do futuro, tire o sono de vocês e faça mal para vocês, porque isso não é a vontade de Deus para a vida de vocês. Mas pelo contrário, orem para Deus. Aqui Paulo está dizendo o que a gente precisa fazer. Primeiro ele diz o que a gente não deve fazer, né? Não sejam ansiosos. Depois ele diz o que você precisa fazer. O caminho para lutar contra a ansiedade não é depender das suas forças, não é só meditar, como algumas pessoas fazem, sabe? Mas é de fato se derramar diante de Deus. É oração, é pedir perdão pelo seu pecado de ansiedade, né? Pelo seu e pelo meu. E também orar para Ele e pedir, inclusive, aquilo que você quer, tá? Faz sentido. Você não tem que sofrer pensando se vai dar certo ou não. Você precisa pedir para Deus que dê certo. Isso é bíblico, tá? Eu falei muito sobre a vontade de Deus, sobre o que vai acontecer no futuro, dizendo que vai acontecer exatamente aquilo que Deus quer. Só que Deus também nos incentiva a pedir aquilo que a gente quer para Ele, tá? Não necessariamente porque Ele vai fazer algo só porque você está pedindo. Ele vai fazer se for da vontade dEle. Mas principalmente porque é na oração que a gente se relaciona com Deus, sabe? Deus quer que a gente se relacione com Ele. E o caminho para não sermos ansiosos, né, é justamente esse. É pedir para Deus: Deus, me ajude, faça com que dê certo. Mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu aceito a sua vontade. Eu quero a sua vontade sobre a minha vida. A minha vontade hoje é essa. A minha vontade é que dê certo. A minha vontade é que corra tudo bem. A minha vontade é que a minha reunião dê certo. A minha vontade é que dê tudo certo com a minha aposentadoria. A minha vontade é que o meu casamento, que vai acontecer lá no final do ano, dê tudo certo, apesar de não parece que vai dar, né? Eu lembro quando eu estava para casar, parecia que o dinheiro não ia dar. Parecia não ia dar o dinheiro, né? A gente fazia as contas, falava, vai entrar tanto, eu preciso gastar tanto, sabe? A gente estava extremamente preocupado com isso e tudo apontava para que não ia dar certo. Meu sogro e minha sogra estão aqui, né? Muitas conversas, muitas discussões ali, todo mundo querendo chorar, né? Por causa de não saber se ia dar certo ou não. E a gente estava ansioso, né? Eu estava ansioso. Mas no final das contas aconteceu exatamente do jeito que Deus queria. E por coincidência foi do jeito que a gente queria também, sabe? Não só por nós, não porque simplesmente Deus queria que a gente fosse feliz na data do nosso casamento, mas era porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo, né? Hoje eu consigo ver que nós amadurecemos esse processo, consigo ver o quanto foi importante, quanto Deus foi glorificado em tudo aquilo, sabe? E é isso que importa. Mas não é por isso que a gente vai deixar de orar para Deus e pedir: Deus, me ajude, faça com que dê certo no meu casamento, multiplique o dinheiro, Senhor, né? Isso faz muito sentido e Deus quer que a gente faça isso, né? E ao mesmo tempo que a gente ora e pede para Deus, a gente vai orar também agradecendo porque deu certo, né? Ou porque não deu. A gente vai orar agradecendo porque Deus fez a vontade dele na nossa vida. Eu falei que agradecer porque não deu certo, né? Não deu certo da nossa perspectiva, mas da perspectiva de Deus deu certo porque tem que dar certo, porque tudo que Ele quer, Ele faz, tudo que Ele planeja acontece, tá? E esse é o caminho para a gente conseguir lutar contra a ansiedade, reconhecer que tudo depende de Deus e não de nós, sabe? É nos relacionarmos com Deus, e isso de forma prática, né? Eu tenho certeza que, se não todos, né, muitos aqui já passaram por aquela experiência de estar extremamente ansioso, extremamente preocupado com algo importante que vai acontecer,
Mas aí quando você se ajoelha e ora para Deus, o simples fato de pedir aquilo e descansar nele já traz o refrigério para a nossa alma. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não sejam ansiosos, pelo contrário, orem a Deus. Ao invés de ficar perdendo seu tempo com ansiedades e preocupações, ao invés de ficar aí deixando com que essas coisas entrem na sua mente e tomem conta de todo o seu dia, ore para Deus, descanse nele, peça para Ele aquilo que você quer e esteja pronto para receber a vontade dele na sua vida. E depois agradeça. Né? E aí, sabe o que vai acontecer depois? É o que Paulo disse aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês perceberam que isso é um processo? Eu estou ansioso. E aí Paulo diz, não seja ansioso, né? Não fique ansioso. Pelo contrário, ore para Deus, peça para Deus, esteja pronto para agradecer. E depois que você orar para Deus, depois que você pedir, o que vai acontecer é isso. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Aquela paz que independe das circunstâncias. Eu gosto muito desse texto, né? Porque ele fala que essa paz não é uma paz comum, não é uma paz como qualquer outra. Não é aquela tranquilidade de saber que tudo está dando certo. Mas é uma paz que existe e habita no seu coração, apesar de tudo estar dando errado às vezes. Porque essa paz, ela excede o entendimento. Às vezes, de acordo com a sua racionalidade e de acordo com a racionalidade humana, não tem motivo nenhum para você ter paz. Se qualquer pessoa que não cristã olhar para você naquela situação, ela vai falar o seguinte: você está certo em se sentir ansioso, você está certo em não dormir por causa disso. Faz sentido, você tem que se preocupar mesmo. Você não pode dormir enquanto você não resolver esse problema. Isso é o que o mundo vai dizer. Só que Deus diz que não. Deus diz que a paz dele não depende das circunstâncias. Deus diz que a paz que ele quer te dar, ela independe de tudo estar dando errado. Ela excede, ela vai além de todo o entendimento. Você pode analisar aquela situação e encontrar todos os motivos para estar ansioso, para estar preocupado. Só que aí Deus vem com essa paz e fala: olha, não importa se tudo dá errado sob a sua perspectiva, você vai ter paz mesmo assim. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Que se você não tem necessidade dele explicar que vai dar certo também. Exatamente. Esse é o problema, né? Isso eu queria falar. Você quer que ele te dê motivos falando, vai dar certo. E o motivo é esse: confia em mim e fica de boa aí. Eu cuido. Exatamente. Aí o perigo da gente orientar uma pessoa que não é cristã desse jeito. Vai confiar que vai dar certo. Não, pode ser que não. Uma pessoa não cristã e uma cristã também. Não, muito difícil. Exatamente. E as pessoas não têm esse equilíbrio de que se não der certo, foi Deus que quis. Não é todo mundo que aceita. Exatamente, não tem. Os crentes aí do mundo gospel amplo falam: você não pode falar que vai dar certo. Você tem que falar que já deu certo. Tipo, não sei qual que é pecado que é maior, né? Falar que vai dar certo ou falar que já deu certo. Aí se você mentir em nome de Deus mesmo, tá tudo certo. Se mentir para os outros sentirem bem, não é justificado. E se der certo, você tá certo. Exatamente. Vocês percebem o quanto isso tem o objetivo de trazer uma paz para o coração da pessoa, que não é essa paz aqui, porque a paz de Deus, ela excede o entendimento. Né? Isso significa, né, como eu já disse, que é uma paz que independe da situação, independe das circunstâncias. Mas quando eu vejo uma pessoa sofrendo, né, ou uma pessoa ansiosa por algo que pode ou não acontecer no futuro, e eu quero consolá-la, né, e eu chego nela e disse: olha, não se preocupe com isso porque vai dar certo. Não se preocupe com isso porque já deu certo. Eu estou querendo trazer uma paz para o coração dessa pessoa, mas não é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que depende da circunstância. Eu estou querendo falar para ela: ó, tenha paz porque vai dar certo. Eu não estou falando para ela: tenha paz apesar de que talvez não dê certo. Tá? É completamente diferente da paz que Deus quer nos dar. Deus não nos prometeu que vai dar certo. Paulo poderia ter escrito aqui, né? Olha, não andeis ansiosos, pelo contrário, orem para Deus e peça que com certeza vai dar certo. Não foi isso que Paulo disse. Ele disse: não sejam ansiosos, pelo contrário, orem para Deus, peçam para Deus, agradeçam a Deus, e a consequência é a paz que excede o entendimento vai guardar o coração de vocês. A consequência não é vai dar certo aquilo que vocês pedem. A consequência não é que vocês vão receber isso que vocês tanto querem. A consequência é vocês vão ter paz. E uma paz que não depende das circunstâncias.
uma paz mesmo quando der errado. Sabe? Isso que é a beleza, né, de poder descansar em Deus. É você ter paz mesmo quando você não deveria, ou quando você não conseguiria, né, ou quando as circunstâncias dizem que aquele não é momento de ter paz. Sabe? Essa é uma paz verdadeira, e é uma paz que é sobrenatural. É uma paz que não está aqui nesse mundo, né? É uma paz que vem de fora, né? Glória a Deus por isso. E aí, a gente tem então aqui mais um versículo, que é o que Pedro escreveu. E esse versículo aqui eu acho que também traz um ensinamento fundamental para nós. Porque Paulo, ele diz o seguinte, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Qual que é a primeira palavra aqui? Está bem grande aqui, inclusive, né? Humilhai-vos. A gente fala muito da segunda parte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é verdade, mas não é verdade sozinho. Não aqui no contexto que Pedro está dizendo. Ele está falando, olha, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. E o engraçado é que eu nem coloquei aqui antes, mas antes disso ele cita um versículo do Antigo Testamento, aquele que fala que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Né? Então, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que a ansiedade é soberba. Né? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Por que a ansiedade é soberba? Porque eu estou recusando aquilo que Deus quer para a minha vida quando eu sou ansioso. Eu estou querendo dizer que eu consigo resolver as coisas. Eu estou querendo dizer que eu vou me preocupar que hoje vou estar ansioso aqui, porque lá no futuro eu vou dar um jeito de resolver. Tá? E o caminho não é esse. Pedro nos diz, olha, humilhem-se, ajoelhem-se diante de Deus e reconheçam que o futuro não depende de vocês. Não é você, com a sua força, que vai fazer com que dê certo a sua reunião daqui a um mês. Não é você, com a sua força, que vai garantir o seu sustento na sua aposentadoria. Não é você, com a sua força, que vai conseguir fazer com que alguma coisa dê certo. Você precisa pensar, você precisa se planejar, mas é Deus, com a sua potente mão, que vai fazer com que aquilo aconteça do jeito que você quer ou exatamente do jeito que você não quer. Por isso que Pedro nos convida a nos humilharmos sob o poder de Deus. Pode falar. 1 Pedro 5, 6 e 7. Eu não coloquei aqui. Você vai depois mandar? Depois vou disponibilizar. Então, pessoal, quando você está ansioso, você está deixando de confiar em Deus, você não está disposto a aceitar a vontade de Deus. Por isso que Pedro vem e diz, olha, humilhem-se, reconheçam que você não tem capacidade em você mesmo para fazer alguma coisa, tá? Reconheça que Deus é que tem poder para fazer todas as coisas. Reconheça que Ele é soberano sobre a sua vida. E reconheça que Ele é que tem poder para fazer aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Né? Reconheça que Ele vai fazer aquilo que Ele quer. E isso é difícil para nós, irmãos, principalmente quando você está diante de uma situação que é muito importante para você, principalmente quando, sabe, a sua vida às vezes depende de alguma coisa dar certo ou não. Quando o seu sustento depende de alguma coisa dar certo ou não. Isso não é fácil, né? Como eu falei, todos nós já passamos por situações difíceis, por situações preocupantes, e nessas horas você não está tão disposto a orar assim, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? A gente não está disposto, nosso coração é pecaminoso, nosso coração, ele sabe, ele quer nos enganar, ele quer evitar que a gente descanse em Deus, sabe? E a gente às vezes é levado por isso. Mas o que Deus diz aqui é que nós devemos nos humilhar diante dele, é reconhecer que é a vontade dele que vai ser feita, não a nossa. E oremos para que a vontade dele seja a nossa também, mas às vezes não é, tá? Ao descansarmos em Deus, reconhecemos nossa incapacidade e a sua soberania, sabe? É isso que Pedro diz aqui quando ele diz para nos humilharmos, tá? Descansem em Deus
saibam que vocês não podem garantir nada para o futuro de vocês. Aquilo que você pode fazer tudo da maneira mais correta que for. Você pode trabalhar a sua vida inteira, mas no final das contas, o que vai acontecer é a vontade dele, não a sua. Eu comecei um certo tempo a ministrar na minha vida no sentido de realmente me sentir com Deus. Eu levantava, nós temos que fazer isso, eu levantei sempre para o Senhor, obrigado pelo dia, pela vida que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse trazido a minha vida, eu não ia fazer nada. Quer dizer, agradecer tudo isso, eu ia começar a fazer, aí depois eu vou começar a fazer o que realmente eu vou fazer. Então a gente, pelo menos no mim, dá um refrigério mais tranquilo. Exatamente. Isso é importante, né? Tem a ver com aquilo que eu falei, né? De orar e suplicar a Deus, né? Para que a paz, que excede o entendimento, guarde o nosso coração, né? A gente falou bastante, né? Sobre aqueles afazeres que a gente tem no dia a dia, né? E que às vezes, principalmente as mulheres, né? Tem mais essa tendência, né? De ficarem preocupadas se vão dar conta de fazer tudo, né? Eu vejo até minha esposa, às vezes, né? Ela é tão preocupada, né? Eu, às vezes, levanto e começo a trabalhar. Eu estou trabalhando e estou aqui pensando no trabalho. Ela, quando a gente estava de home office, ela estava trabalhando, mas pensando em mais um monte de coisa, né? Preocupada se as coisas vão dar certo ou não. E isso é muito comum, né? Por conta do nosso pecado. Mas o importante é a gente derramar isso diante de Deus, orar para Deus. Eu acho que o nosso dia é completamente diferente. Mesmo quando você tem muita coisa para fazer, a primeira coisa que você faz no seu dia é orar para Deus por aquele dia. Sabe, Deus, abençoe meu dia, me ajude a fazer as coisas que eu preciso fazer, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu já passei por situações onde eu acordava assim o dia pensando na reunião que ia acontecer à tarde e já sabendo que ia dar tudo errado, porque o trabalho que eu tinha feito não estava da forma como deveria estar, sabe? Então você já acorda assim desesperado, né? Mas nesses dias, quando eu orava para Deus, falava: Deus, me ajuda a ser forte para aguentar o que eu preciso aguentar e cuida dessa reunião, faz a tua vontade, sabe? Mesmo naquela hora, mesmo sabendo que eu ia sofrer à tarde, né? Porque eu já sabia, eu conseguia ter paz com Deus, paz em Deus, né? Não porque ia dar certo, até porque eu sabia que não ia dar certo, mas porque Deus já estava ali cuidando de mim, sabe, cuidando do meu coração, me ajudando a descansar nele, né? A gente é tão incapaz que nem descansar em Deus a gente consegue sem Deus. A gente precisa da ajuda dele até para isso. Eu coloquei essa frase aqui, que é o que o Jerry Bridges cita também no livro, que na verdade ele recebeu de um amigo dele, né? Antes de falar dessa frase, a gente falando sobre essas ansiedades aí do dia a dia, o Jerry Bridges ele traz um exemplo bem importante, né? Ele é um pastor, né? Pastor, palestrante, né? Está sempre viajando para ministrar cursos e palestras, enfim, e ele fala que ele tem problema com ansiedade relacionado a um ponto específico, que é a possibilidade de não conseguir chegar a tempo em um evento onde ele vai ministrar, né? E ele fala que às vezes ele sempre precisa pegar avião para chegar no lugar, e aí quando ele começa a pensar sobre isso, ele já fica ansioso, né? Ele já vê que o pecado começa a bater a porta. E ele fica preocupado porque ele pensa: nossa, a preocupação, né, em linhas saudáveis, ela é legítima, né? Porque ele está preocupado em chegar a tempo no evento para conseguir ministrar a palestra, porque as pessoas estão contando com ele. Só que ele fica desesperado, né? Ele fica extremamente preocupado com isso, e ele esquece que quem que vai garantir com que ele pegue o voo a tempo é Deus, não é ele, né? Até porque o voo não depende dele. Não é ele que está no controle do avião, não é ele que vai fazer com que o avião funcione, enfim, mas ele fica extremamente preocupado com isso. E essa carta desse amigo dele tem ajudado ele a vencer esses momentos também, né? E uma das coisas que o amigo dele diz, né, nessa carta é justamente isso: como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito e acreditam que suas decisões para elas são melhores do que as que elas mesmas tomariam, né? Isso eu acho muito óbvio, mas ao mesmo tempo tenho muita dificuldade de aplicar, que é aquela ideia de que Deus, eu quero fazer isso, eu quero que isso aqui dê certo, então a minha vontade ou a decisão que eu tomaria é essa, né? Mas a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, e por um fato muito simples, porque Deus vê tudo. A gente vê só a nossa vida, a gente vê só o que está diante dos nossos olhos, e às vezes nem isso,
A gente tem uma visão extremamente limitada sobre tudo, e a visão de Deus é soberana sobre tudo. Então é óbvio que a vontade de Deus é melhor para você do que a sua. É óbvio que Deus sabe o que está fazendo e que você não sabe muitas vezes. É óbvio que tudo aquilo que Deus planejou e que vai acontecer é melhor às vezes do que aquilo que você está pedindo para Ele. Isso é muito óbvio. Só que, mais uma vez, apesar da obviedade de tudo isso, a gente se comporta como se a gente não soubesse. A gente se comporta como se isso não fosse verdade, tá? Por isso que aqueles que verdadeiramente entregam suas vidas para Deus, confiam nele, que Ele vai fazer o melhor e estão dispostos a aceitar a vontade dele, são felizes, são alegres. Porque você não fica se preocupando à toa, sabe? Você não tem sua mente tomada por sentimentos que não vão resolver nada, que não vão ajudar em nada. E você é feliz porque você consegue desfrutar daquela paz que excede todo o entendimento que Paulo nos diz, tá? E aí o texto continua e diz: isso não significa que não devamos orar por socorro e livramento, né? Como Paulo disse, orem, ao invés de serem ansiosos, orem por aquilo que vocês querem, peçam a Deus e agradeçam a Deus, né? Pelo contrário, vocês devem orar, mas que devemos estar prontos para aceitar a vontade de Deus, sabe? Talvez você vai orar o mês inteiro por aquela reunião importante no trabalho. Talvez você vai orar 1, 2 anos pelo seu casamento que vai acontecer lá em sei lá quando, sabe? E talvez vai dar tudo errado. Talvez você vai chegar lá na reunião, não vai conseguir nem falar aquilo que você precisava, você vai gaguejar, vai perder o trabalho. Talvez é isso que vai acontecer. Talvez no dia do seu casamento, você planejou um casamento lindo, aberto, né, com o pôr do sol no fundo, né, tudo aquilo, e talvez vai subir no dia. Então, um dos elementos que a gente ignora disso é o efeito comunitário da ansiedade. Pessoas ansiosas motivam outras pessoas a viverem igual a elas. A ansiedade pega, né? Exatamente. Então a raiz já está no coração, a nossa geração já é propensa. Mas quanto mais nós convivemos com pessoas ansiosas que não se arrependem e verbalizam e aceitam e lutam contra isso, a tendência é que nós fiquemos ansiosos. E um dos exemplos muito práticos é essa leva coach aí. Você precisa se esforçar mais, acordar às 4h30, comer e tal, não sei o que, fazer o dobro de tudo aquilo que você já não consegue, e ninguém vai te falar que você vai pegar uma depressão e ficar frustrado no final. Exatamente. E aqueles 3% bem-sucedidos que vão ficar ricos vão ser só aqueles que a mídia mostra. Vão ser exemplo para outras pessoas, né? Todos os cadáveres que ficarem para trás, ninguém vai bater palma. E o caminho de Jesus é outro, né? É o caminho da comunidade. Eu levo o meu lamento, e às vezes eu lamento a vontade de Deus, porque eu sou imaturo, mas eu sou transparente comigo, com Deus e com os outros. Eu acho que a falta de transparência entre nós e com Deus, ela dificulta muito aceitar isso. Sim. Porque a gente tem dificuldade de falar: Deus, eu não quero isso. Eu quero isso. Vou deixar bem claro para o Senhor, eu quero isso, mas... Então, faz a sua parte aí que eu faço a minha, né? Mas me ajuda a aceitar a sua vontade. Eu não quero querer errado. Sim. Então a gente tem dificuldade de orar assim, porque não vai parecer santo. A gente quer orar daquele jeito que a gente acha que os outros vão gostar mais da gente ou nos admirar. E isso vai minando a nossa compreensão do relacionamento com Deus e com os outros, né? Então a falta de transparência, ela vai legitimando esses pecados, essas ilusões. E pelo contrário, a transparência, ela nos coloca numa visão de pessoas vulneráveis. Não, eu realmente não estou no controle. E é isso aí. Exatamente. A vida é assim, né? Tudo, absolutamente tudo está sob o controle de Deus. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas e um Deus que se importa com você também, tá? Mas é um Deus que Ele planejou tudo o que vai acontecer e que sabe exatamente o que é melhor para tudo, o que é melhor para o plano dele e o que é melhor para você. E o melhor de Deus para você, muitas vezes, não é aquilo que você está pedindo, sabe? E nós precisamos estar dispostos a aceitar
E mais difícil ainda, aceitar com alegria a vontade de Deus para as nossas vidas, ainda que essa vontade de Deus seja diferente a princípio da nossa vontade, né? E essa é a nossa grande dificuldade, sabe? É aceitar com alegria que aquilo que você tanto está orando, aquilo que você tanto quer, pode não acontecer, tá? E estou falando de aceitar não só depois que acontece, sabendo do resultado, mas estou falando de aceitar hoje, sabe? Aceitar hoje que aquilo que vai acontecer daqui a um mês pode não ser do jeito que você quer. Se você não aceitar hoje, você vai ficar o mês inteiro ansioso, sofrendo por causa daquilo, sem saber do resultado, né? O importante é aceitar hoje, é estar disposto hoje a reconhecer que Deus tem uma vontade para a sua vida diferente da sua. E não é fácil, né, irmãos? Todos nós somos humanos, todos nós somos fracos, somos falhos, todos nós queremos as coisas do nosso jeito, né? Esse jeito que muitas vezes é diferente do jeito que Deus quer para a nossa vida. E aí, caminhando aqui para a nossa conclusão, queria saber de vocês, o que vocês levam aqui dessa aula hoje? Que tipo de sentimento está mudando para você aqui hoje? O que você achou mais importante do que a gente falou hoje? Que ansiedade é pecado. Que ansiedade é pecado. Apesar de normal, né? Apesar de extremamente comum nos dias, nas redes sociais, na internet, apesar de todo mundo com que a gente conversa praticamente dizer que é ansioso, isso continua sendo pecado. Continua sendo pecado e a gente precisa mudar isso não só porque faz mal para nós, mas porque isso é contra a vontade de Deus. É muito bom. O que mais? Mais alguém? Se ninguém falar, eu vou perguntar. Apresentar diante do Senhor as nossas ansiedades, tudo que diz respeito ao futuro, né? E pequenas coisas, grandes coisas também, confiando nele e apresentando em oração também. Porque às vezes a gente fala, confio no Senhor. E esquece que tem que orar também. Sim. E apresentar isso diante de Deus. Exatamente. A gente precisa não só aprender, né, o que a gente aprendeu hoje, não só dizer que confia em Deus, mas a gente tem que demonstrar essa confiança orando para Deus também, né? E sabendo que a partir da oração que a gente vai conseguir ter a verdadeira paz, né, que Deus nos dá, né? A oração, ela é o caminho prático para a gente lutar contra a ansiedade, né? Não é só falar, não é só dizer, mas é de fato orar para Deus e nos derramarmos diante dele. Mais alguém? Mais uma pessoa? Eu percebi que eu estava lidando com a ansiedade de uma forma muito errada. Eu estava meio que tirando Deus da equação. Porque a ansiedade tem consequências muito negativas. Do estilo, será que eu vou saber me comunicar? Aí eu me comunico mal, porque eu fiquei 2 dias muito preocupada se eu vou saber me comunicar em tal situação. Será que eu vou bem na prova? Aí eu vou mal na prova, porque eu fiquei, sei lá, uma semana pensando nisso sem parar. Então, talvez nesse processo, eu sou muito ansiosa no meu cotidiano. Eu estava tirando Deus da equação geral. Sim. Estava olhando de uma forma completamente hostil à situação. É aquele negócio, né? A gente diz que entrega para Deus todas as áreas da nossa vida, né? Deus, o Senhor toma conta aqui do meu trabalho, tal, toma conta de tudo, mas essa parte aqui de ansiedade, né? Pode deixar, não precisa, né? Pode deixar que isso aqui eu resolvo sozinho, né? A gente faz isso, né? A gente está falando de ansiedade, mas a gente faz, é muito comum, né? Nós, com os nossos corações pecaminosos, agir dessa forma em várias situações, né? Você diz que entrega a Deus tudo, mas tem algumas áreas que a gente pega para nós e que a gente esquece, né? Que Deus também está ali nessa área. E a ansiedade, muitas vezes, é uma área dessa, né? A gente esquece que Deus quer nos ajudar também na ansiedade, justamente porque Ele nos quer ver cada vez mais santos, e a ansiedade é pecado. Deus, Ele quer trabalhar na nossa área, na nossa vida, né, em todos os pecados, né, inclusive no pecado da ansiedade. Por isso que é importante nós entregarmos essa área para Deus também. Um debate que eu senti com relação ao trabalho, nós somos pessoas muito preocupadas com o trabalho consistente, uma coisa natural para a gente. Mas a conclusão geral que a gente chegou hoje foi que o meu certo não é
Exatamente. Lidar com se no final, tudo que acontecer, vai dar certo, independente do que aconteça, eu acho que foi o que deu um pouco a chave pra mim. Isso não. Tá tudo bem. Tá tudo Vou fazer bem. o meu melhor, tá tudo bem. Exatamente. Hoje Deus te colocou ali onde você está, hoje você tem essas responsabilidades, é importante você se esforçar para que aquilo dê certo, mas se vai continuar assim, ou se você vai trabalhar em outro lugar completamente diferente, ou se você vai perder o trabalho, vai ficar desempregado, isso é Deus que sabe, não somos nós, né? E nós precisamos de fato descansar em Deus, sabendo que é a vontade dele que vai acontecer e que é o melhor, né? Como eu falei, esse melhor de Deus pode não ser aquilo que a gente quer, pode não ser aquilo que você está pedindo, né? Eu quero convidar vocês, primeiro, né, diante de tudo que a gente falou aqui hoje, a reconhecer o seu pecado, né, e sua incapacidade de resolver tudo, que é o que a Tati falou, né? Ansiedade é pecado, tá? Então vamos dar nomes corretos aos bois, né? Não adianta a gente ficar dizendo aqui, que ansiedade é pecado, isso me maltrata, eu estou sofrendo. Não, o primeiro ponto é reconhecer que isso é pecado e, como o Mário falou, se arrepender, tá? Hoje eu quero profundamente que todos nós saiamos aqui reconhecendo que nós pecamos quando somos ansiosos, que nós agimos e nos comportamos e sentimos aquilo que não é a vontade de Deus quando nós estamos ansiosos, tá? E isso independente de qual seja a situação, como eu disse, pode ser algo muito sério, como o sustento da sua família, ou pode ser algo muito simples, como a produtividade do seu dia. Quando você sofre por antecedência e deixa de confiar em Deus e deixa de aceitar a vontade de Deus para sua vida, que pode ser diferente da sua, você está pecando, tá? Imagina que quanto é dolorido para você ouvir da pessoa que você mais ama: eu não confio em você. É isso que nós fazemos quando nós somos ansiosos. Nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu não confio que você está cuidando de mim, eu não confio que a sua vontade é o melhor, eu quero do meu jeito, eu não admito que dê errado. Mas é isso que nós fazemos, e é por isso que nós precisamos reconhecer que isso é pecado, tá? E não estou falando que é um pecado fácil de vencer, não estou falando que eu não tenho esse pecado, eu estou falando que é pecado, que é contra a vontade de Deus, tá? Então que hoje, se você não levar, sabe, mais nada, se tudo que eu falei entrou para um ouvido e saiu pelo outro, volte pelo menos com essa certeza para sua casa, sabe, que ansiedade é pecado, é falta de confiança em Deus e é desprezo pela vontade que Ele tem para sua vida. E quero que você leve também esse sentimento de humilhação, sabe, essa disposição de humilhar-se diante de Deus, sabe, reconhecendo que Ele que é todo poderoso, não é você que é todo poderoso, sabe, reconhecendo que Ele que controla todas as coisas, que Ele que vai fazer aquilo que Ele quer com a sua vida, para a honra e glória dele. Aqui eu sou um coach do fracasso, eu estou dizendo que por mais que você se esforce, por mais que você faça tudo direitinho, sabe, da forma como manda o figurino, você pode ser o melhor funcionário lá no seu trabalho, você pode ter um planejamento financeiro excelente para a sua vida, tá? Humilhe-se diante de Deus, reconheça que você não tem capacidade de aumentar um côvado na sua altura, como o próprio Jesus disse. Um exemplo de um irmão nosso aqui, não vou citar o nome dele porque eu não pedi, mas tem a ver com isso. Ele trabalhou numa empresa que no Brasil a área de gestão dele foi 2 ou 3 anos seguidos a melhor, a que mais rendeu e a ponta do negócio, estavam lá na frente. E ele que coordenava tudo isso simplesmente foi dispensado, após mais de 20 anos. E trouxeram outro cara que não tinha a mesma produtividade e tal, simplesmente porque Deus quis. Ele não precisa de porquês. Porquês não mudam a dor e o sentimento de humilhação. Eu produzi, eu fiz, eu lutei e ponto. E mandaram embora. É assim que a vida funciona. Não está na sua mão. Foi um lembrete para ele, né, para outras pessoas ao redor disso. Sim. O homem é fiel a Deus, a mulher é fiel a Deus, não elimina o câncer, não elimina a dor de cabeça, o pneu furado, e não elimina só porque você dá muito lucro que vão te manter lá. Exatamente. Esse tipo de coisa ele
nos mostra, nos coloca no nosso lugar, né? Olha, o seu lugar é esse aqui. Agora Deus está em todos os lugares, né? Ele toma conta de tudo, né? Inclusive do seu trabalho, da sua saúde, da educação dos seus filhos, sabe? Tudo é Deus que comanda, é Deus que ordena todas as coisas, né? Por isso que para nós não tem outra atitude lógica, outra atitude que faz sentido, senão a de nos humilharmos diante dele, sabe? O caminho, né, para lidar com a situação é a oração, né? E a oração vai acontecer quando nós nos humilharmos diante de Deus, né? A oração de verdade, da forma que Deus quer, vai acontecer quando nós nos humilharmos diante dele. Quando você se ajoelha para pedir para Deus e diz: Deus, por favor, faça desse jeito, né? Mas se não for essa a sua vontade, que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é humilhação. Isso é quando você se coloca no seu lugar e reconhece que as coisas não estão sob o seu controle, mas que estão sob o controle de Deus, né? Nem de outras pessoas. E nem de outras Porque pessoas. muita gente coloca expectativa nas pessoas. Sim. Não é, não, e às vezes não é. Exatamente. Aí você tem dois pecados, que aí você fica bravo com a pessoa, se frustra, né, e com Deus. Pois é, sabe? Então não existe outra atitude lógica nossa senão a de nos humilharmos diante de Deus, reconhecer que Ele vai fazer aquilo que é a vontade dele, e que a vontade dele é muito melhor do que a nossa, porque Ele sabe todas as coisas, né? Eu não sei nada. E por fim, é isso aqui. Aceita que dói menos. Não sei se dói menos, mas pelo menos você vai estar menos ansioso. Pelo menos você vai sofrer só por causa da situação, você não vai sofrer pela ansiedade, tá? Aceite a vontade de Deus, ainda que você não saiba qual que é a vontade de Deus. Mais uma vez, eu não estou falando de aceitar depois que deu errado, estou falando de aceitar a possibilidade de dar errado, sabe? Aceite que talvez daqui a um mês você não vai estar trabalhando, sabe? Aceite que talvez daqui a um mês você vai ter que viver por causa da ajuda que a igreja vai te dar, sabe? Aceite que talvez dê tudo errado. Aceite que aquela mega reunião importante que você tem, que o casamento que você está planejando, que qualquer coisa da sua vida que tem deixado ansioso, aceite que aquilo simplesmente pode acontecer diferente da maneira como você está planejando, mas que essa é a vontade de Deus, sabe? Aceite que Deus pode fazer o que Ele quiser, não só que Ele pode, né? Aceite que Ele vai fazer o que Ele quer, o que Ele planejou com a sua vida, né? E que isso vai ser o melhor, tá? Para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pelo que Ele nos disse hoje e pedindo para que Ele nos ajude em tudo isso que eu falei, em todas essas dificuldades. Querido Deus, nosso amado Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos lembrou, nos falou, nos ensinou hoje aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos descansarmos em Ti. O Senhor nos dá o privilégio de podermos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. E ao mesmo tempo, Pai, que nós Te agradecemos por esse privilégio, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a desfrutarmos desse privilégio de forma verdadeira. Senhor, leva sobre Ti as nossas ansiedades. Senhor, nos coloca no nosso lugar, nos lembra, Senhor, todos os dias o quanto nós somos incapazes de fazer qualquer coisa, Pai. E nos lembre todos os dias que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nos lembre todos os dias que o Senhor já planejou tudo o que vai acontecer, Senhor, com nós, com nossas vidas e com o mundo todo, Pai. Nos lembre, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor, na sua bondade infinita e na sua absoluta misericórdia, sem ter obrigação nenhuma com isso, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não saiba, e ainda que às vezes a gente até recuse a Tua divina providência, o Senhor permanece nos amando, nos apoiando e guardando o nosso coração, ó Deus. Pai, eu Te peço que o Senhor continue trazendo a Tua paz sobre nós, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades e que o Senhor transforme a nossa vida, Senhor. Que o Senhor retire de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, que o Senhor nos perdoe, Pai, pelo pecado da ansiedade e nos dê, Senhor, uma vida de descanso, uma vida de refrigério nos Teus braços. Isso é o que eu Te peço e desde já Te agradeço.
Em nome de Jesus, amém.